Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui juntos, aprendendo sobre tantos temas importantes, variados, que tem nos dado preparo para atravessar a situação do nosso mundo, para entender melhor como as coisas estão acontecendo. E somos muito gratos, por ter essa oportunidade, Deus. Querido Deus, a gente quer pedir que o Senhor ilumine nossa mente. É muito importante aprender a teoria das coisas. Mas, além disso, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude com as nossas decisões, com as nossas mudanças que precisam ser feitas a cada dia, que a nossa vontade possa se unir com o teu poder e operar as transformações que a gente tanto precisa. Enfim, queremos, nesse momento, pedir que o teu Santo Espírito conduza tudo para a sua honra e para a sua glória. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, como vocês já viram, o título do estudo que eu escolhi para trazer hoje é sobre os padrões de beleza, e como esses padrões impactam, principalmente a vida de nós mulheres, que somos mais afetadas por eles, Só para quebrar o gelo aqui, eu não me senti aqui que eu estou falando sozinha, que sempre quando a gente está passando um estudo aqui pelo Zoom, a gente fica assim, com aquela sensação. Eu gostaria de começar com uma perguntinha. O que é um padrão de beleza para vocês? O que vocês entendem por padrão de beleza? Alguém gostaria de falar? Eu vou começar, então, Gi. Obrigada. Uma das coisas que eu imagino, assim, é que é um modelo normalmente determinado pela sociedade e que você tem que seguir de uma certa forma. Exatamente, na mosca. Eu peguei uma definiçãozinha, da internet, e você falou assim, bem aproximado, que é um conjunto de características físicas, que são tidas como ideais, um modelo que as pessoas têm que seguir. Então, exatamente isso. Então, eu resolvi dar uma passeada pela história, A gente sabe que os padrões de beleza, eles não são os mesmos. Eles mudam de acordo com o lugar, com a cultura, com a época da história, que está sendo vivida. Então, eles são mutáveis, eles não são os mesmos. Então, a gente vai passar por algumas sociedades, a gente vai ver como que eram, os padrões de beleza em algumas sociedades, em algumas épocas. Aí nós vamos chegar no nosso tempo e a gente vai discutir algumas coisas, tá bom? Alguém sabe também me falar qual que foi a origem, dos padrões de beleza? Qual a sociedade, assim, onde foi assim, onde teve os primeiros registros de um padrão de beleza a ser seguido? Alguém tem mais ou menos uma ideia, quer chutar? Que sociedade? Na Grécia? Isso. Exatamente. Egito? Foi a Grécia. Pelo menos nas pesquisas que eu fiz, fala que foi lá onde teve, o primeiro registro da tentativa de padronizar a beleza humana. Tanto que a palavra tão falada hoje, estética, ela tem origem grega, e ela significa compreensão pelos sentidos. Então, lá na Grécia Antiga, o modelo de beleza, ele deveria combinar harmonia, equilíbrio e valorizando medidas proporcionais. Então, não era nada assim de muitas curvas, nada assim muito desproporcional. Era um corpo mais simétrico. Mas antes deles terem esse conceito, para os gregos, a beleza não estava no corpo feminino, Em outros estudos que a gente já teve aqui no movimento, estudando a sociedade grega, a gente sabe que o corpo feminino era considerado um corpo incompleto. Então, a beleza, o ideal de beleza grego, ele se encontrava, primeiramente, no corpo masculino, não no corpo feminino. Então, a beleza era a qualidade do corpo masculino, mais especialmente do homem rico, másculo e grego. Ou seja, aqueles homens que tinham boas condições financeiras, muitos deles passavam até 8 horas por dia nas academias, para eles
um homem bem musculoso, era ali um dos padrões de beleza da época. Então, como eu falei, né, o conceito de beleza residia no corpo masculino, né? Afinal, naquela sociedade, somente o homem tinha direito à cidadania, isto é, participar da vida política. E isso fazia parte das atribuições do que era ser belo. Os gregos, né, eles acreditavam que um exterior perfeito, né, a beleza exterior, ela escondia uma perfeição interior. As mulheres gregas, elas tinham Afrodite, né, como seu ídolo, a deusa do amor e da beleza. Outro padrão de beleza assim, da sociedade grega era a pele pálida. Por quê? A pele pálida, né, ela era um sinal de riqueza, né? A pele bronzeada era para quem trabalhava no sol, né? Os escravos que viviam, né, em exposição constante, né, e ficavam mais morenos. Então, um dos ideais de beleza também era a pele bem clarinha, bem pálida. Outro padrão de beleza da Grécia era o cabelo loiro, né, e ruivo, que também era um sinal de pura beleza. E como o povo grego, né, eles não eram um povo loiro naturalmente, então eles inventaram várias maneiras, né, de tornar os cabelos mais claros. Lá também, né, a depilação não começou, né, nos anos modernos, remonta desde tempos antigos. E as mulheres da Grécia clássica costumavam remover os cabelos do corpo. Elas usavam lâmpadas de óleo para queimar os cabelos mais longos, enquanto os pelos mais finos eram removidos com lâminas de barbear feita de cobre ou com pinças e cremes especiais. Então, na Grécia, né, para as mulheres, as curvas eram o ideal. Seios volumosos, quadris largos eram sinais de capacidade física feminina de procriar. Então, esse era mais ou menos o ideal de beleza grego, né? Deixa eu pegar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Eu não coloquei PowerPoint, tá, gente? Que eu sou um pouco atrapalhada com isso, mas eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês algumas imagens. Então, como eu falei, né, o cabelo ruivo, o cabelo loiro, era bastante perseguido, né, pelas mulheres gregas, um corpo simétrico. Então, elas tinham, né, Afrodite, Helena de Troia como padrões de beleza a ser seguidos. Vocês conseguem visualizar? Era mais ou menos isso aqui. Bom, vamos falar sobre outra cultura também bastante famosa, né? As culturas clássicas. A gente vai falar agora de Roma. Os romanos, né, também, eles herdaram dos gregos, né, os padrões sobre simetria e harmonia. O ideal de beleza corporal para as mulheres era ser pequena, magra, mas de constituição robusta, ombros estreitos, quadris pronunciados, coxas largas e seios pequenos. A beleza ideal para o rosto eram grandes olhos amendoados, nariz pontudo, boca e orelhas de tamanho médio e bochechas ovais. Gente, só um minutinho aqui, peraí. Voltando aqui. A pele lisa e branca também, né? Como sempre, era muito importante para as mulheres romanas. A obsessão lá em Roma pela pele branca, ela tornou-se muito importante, né? Mais uma vez, assim como na cultura grega, porque refletia a classe ociosa, era a característica mais importante da beleza romana. Então, como sempre, né? As pessoas mais bronzeadas eram pessoas de baixa classe, né? Que tinham esse trabalho em exposição ao sol. Então, ser uma pessoa de pele clara era um padrão de beleza muito almejado. Muitas mulheres, né, elas usavam produtos como a farinha de feijão para parecerem mais claras. Outras também usavam chumbo em pó, que era extremamente tóxico. Eu não entrei no mérito de falar como as mulheres em cada sociedade faziam para conseguir aquele padrão de beleza. Eu não entrei muito em detalhe. Esse daria um estudo à parte. Mas o que não é diferente de hoje, né, gente? Sempre houve um padrão de beleza ser perseguido e as pessoas, né, principalmente as mulheres,
elas faziam o que fosse preciso para chegar mais perto desse padrão de beleza. Então, deixa eu mostrar uma imagem aqui, mais ou menos, que representa esse padrão de beleza romano. Então, a gente viu, né, que era um rosto simétrico, olhos arredondados, né, nariz bem afilado, pontudinho, lábios finos. Então, era mais ou menos isso aqui. Representava um padrão de beleza romano. Agora nós vamos para outra época, né, bem importante também, que é a Idade Média. A gente sabe, né, que a Idade Média foi um período assim bem difícil, né, bastante duro, né, das pessoas viverem, e foi marcado por muitas doenças, invasões, obscurantismo, então foi um período bem complicado. Porém, curiosamente, essa foi uma época em que os padrões de beleza não torturaram tanto a cabeça da sociedade. Por quê? Esse foi um efeito colateral da religiosidade muito forte da época. O culto ao corpo e a busca da beleza eram vistos como vaidade. Ou seja, se preocupar demais com a própria aparência era considerado pecado. O que as pessoas mais se importavam nessa época, né, devido à influência muito forte da igreja, era sua aparência moral. Mostrar-se puro e bom era o que contava. Por esse motivo, para serem consideradas belas, as mulheres deveriam seguir a figura da Virgem Maria. Assim, o ideal de beleza feminino da Idade Média pressupunha delicadeza. Mãos, pernas e seios pequenos, lábios finos e delicados. Há relatos, inclusive, de que as mulheres começavam a prender os seios desde a infância para evitar o crescimento. Por questões morais, as vestimentas deveriam ser longas e esconder o corpo atrás dos trajes volumosos. Então, no período da Grécia e de Roma, sempre quando a gente pensa em uma imagem, a gente consegue pensar, né, naqueles bustos de homens e de mulheres nus, né? Mas na Idade Média, isso não era muito comum, praticamente a gente não tem muitas imagens de corpos nus, assim, retratando na Idade Média. A gente sempre vê, né, pessoas com vestidos longos, representando qual que era esse, entre aspas, né, padrão de beleza da época, né, que era o estilo da Virgem Maria, né, demonstrando pureza, recato, delicadeza. Então, as mulheres da época eram representadas mais ou menos assim. Sempre com vestidos bem longos, roupas volumosas, escondendo as curvas, como foi descrito aí anteriormente. Bom, outra época agora bastante importante foi a época do Renascimento. No período renascentista, os valores humanistas retornaram, assim como a adoção de padrões de beleza da antiguidade. Então, todo esse recato, esse padrão de beleza da Idade Média ficou para trás. Eles resgataram aqueles antigos padrões das sociedades antigas, como a Grécia e Roma. As pinturas, né, desse período renascentista, elas se tornaram mais sedutoras, com os corpos à mostra. Nos quadros, as mulheres exibiam cabelos longos e formas avantajadas. Os ideais greco-romanos também voltam a imperar nessa época. A obesidade representava status, riqueza e ostentação, o que só estava disponível para um seleto grupo da nobreza. Então, o padrão, né, dessa época renascentista era ser mais cheinha, mais gordinha, pois isso demonstrava o quê? Status, né? Porque somente as pessoas da classe, né, mais rica, mais abastada, eram pessoas que alimentavam mais vezes ao dia, ficavam mais ociosas e assim eram pessoas, né, com maior ganho de peso. Então esse era o padrão da época. Então deixa eu mostrar aqui uma referência de uma imagem para vocês do período do Renascimento, como que era mostrado nas figuras e nas imagens. Então, a gente pode notar que, nesse período renascentista, não sei se está dando um reflexo, as mulheres, né, mais cheinhas eram o padrão de beleza mais perseguido.
Bom, uma outra época também, bastante conhecida, era o período da Era Vitoriana, né? A Era Vitoriana faz referência, né, ao período em que, eu esqueci o nome do rei, mas a rainha era a Rainha Vitória, né, da Inglaterra. Esse período foi de 1837 a 1901, que abrangeu esse período chamado Era Vitoriana. O padrão estético da Era Vitoriana baseava-se em corpos que tinham como referência a população branca e incluía a magreza e a palidez, com o uso de diversos elementos para enaltecer o belo, entre eles chapéus, saias amplas e espartilhos. A Inglaterra, despontando em sua segunda revolução industrial e uma das maiores potências imperialistas internacionais, influenciou muitos países com sua estética, tanto por sua rede de notícias, tanto por seu domínio estético e atrelado à venda das mercadorias. Então, nesse período da Era Vitoriana, era como se fosse os Estados Unidos hoje, né, que tudo que faz sucesso lá é exportado para fora. Então, nesse período da Era Vitoriana, tudo que fazia sucesso ali na Inglaterra, o padrão de beleza, o vestuário, foi também exportado para outros países. Então, como foi falado aqui, um dos padrões de beleza era o uso de vestidos muito grandes, né? E para esses vestidos serem grandes, eram usados armações, como se fossem anáguas muito grandes, né? Uma armação de ferro e tudo mais, para aqueles vestidos ficarem bem armados. E outro acessório, né, também bastante falado, eram os famosos espartilhos, né, que eram usados para conseguir, na época, né, a chamada cintura de vespa, que era uma cintura que a mulher tinha que conseguir uma cintura bem fininha. Agora eu quero jogar para vocês. Vocês lembram de alguém que já escreveu algo sobre essa questão desse padrão de beleza, do uso dos espartilhos? Vocês lembram de alguém? Alguém que falou contra a questão do... Isso, exatamente, Ellen White. Ellen White, né, viveu durante esse período da Era Vitoriana, né? E a gente, quando a gente lê os escritos dela, a gente encontra muitos parágrafos, muitos capítulos dela sempre chamando a atenção das mulheres, né, contra esse padrão de beleza da época, que era o uso dos espartilhos, né? Como elas queriam uma cintura muito fina, né? E isso não era possível de uma forma natural. Os espartilhos, eles comprimiam, né, os órgãos, impediam as mulheres, né, de ter uma respiração adequada, e assim, né, era um fator que gerava muitas doenças. Ellen White também sempre chamou atenção contra o uso desse tipo de saia, né, desse tipo de vestido que eu acabei de mencionar, pois eram vestidos, né, que geravam um peso muito grande para os quadris das mulheres, dificultava, né, a mobilidade da pessoa, eram vestidos que se arrastavam pelas ruas, né, enchendo de sujeira, deixando as partes inferiores frias e muitas vezes expostas, né, a resfriados e doenças do tipo. Então, Ellen White foi bem contra, né, esse tipo de padrão de beleza da época dela, que além de ser prejudicial à saúde, né, as mulheres, elas ficavam tão envolvidas em confeccionar chapéus e outros adereços que elas esqueciam, né, de ter tempo para devotar para aquilo que era importante, para o estudo, para o conhecimento. Então, tenho certeza que vocês também já leram muitos textos dela mencionando sobre esses assuntos. Bom, deixa eu pegar aqui outro tema, outra sociedade. Um outro local também que eu achei por bem mencionar aqui sobre questões de padrões de beleza, porque me assustou bastante, né, esse padrão que era mencionado na época, foi um padrão de beleza que tinha na China antiga. Alguém já ouviu falar sobre os pés de lótus? Eu, antes desse estudo, nunca tinha ouvido falar. Alguém já ouviu falar? O que significa os pés de lótus? Oi? Sim, já ouvi falar, sim, já vi reportagens sobre isso.
Você sabe o que significa esse pé de lótus? Como é que funciona? Hoje Não? é o que eu não sei se é isso, mas na China que eles tentam é, forçar o pé para que não cresça, para que fique bem pequenininho. Uhum. É esse mesmo, gente. Nossa, quando eu fiquei lendo assim a descrição de como que era Gente, assim, para eles conseguirem isso, eu fiquei um pouco assustada. Pode falar. Quem ia falar? Pode era uma falar. forma de, Rose, os Pode pés de falar. lótus é uma forma que elas usavam de modificar os pés, né, para para ficar com os pés tipo das classes mais abastadas, né? Geralmente era de dançarinas, né? Esse período da China Imperial, Isso, eu acho que é isso. exatamente. Você descreveu perfeitamente. Então, gente, como a Rose e a Oye, Gabi... Oi? não era que amarravam os pés? Quebrava Sim, também, eu acho, Ou né? amarravam? isso. Exatamente isso, gente. Quando eu li essa descrição, sabe, dá na gente assim uma coisa tão ruim. A gente vê que, independente da cultura, né, as mulheres sempre tiveram que se dobrar, né, entre aspas, a esses tipos de padrões, porque quem não se adequava ao padrão, obviamente, era rejeitada, né, pelos homens, pelas pessoas que poderiam casar com elas, né? Então, eu vou fazer uma leitura aqui bem rapidinha sobre os pés de lótus. Conhecido também como pé de ligação, o pé de lótus foi um antigo costume da China em que os pés de meninas jovens eram reduzidos de tamanho para que eles mantivessem o menor tamanho possível. O ideal era que o pé de uma mulher medisse apenas 10 centímetros. Os pés das meninas eram rigorosamente acoplados em pequenos sapatos a fim de restringir ao máximo o crescimento. Isso porque na China antiga, o pé minúsculo significava sensualidade, ou seja, quanto menor o pé, mais homens se interessariam por elas. Esse costume teve origem na China imperial, nos séculos 10 e 11, e era uma prática entre as mulheres mais ricas e cobiçadas da época. Embora o pé de lótus fosse um símbolo de status e alta posição social, o costume se espalhou por todas as classes sociais. A prática se tornou indispensável para que uma mulher encontrasse um marido. Então, a maioria das famílias exigiam que as mulheres escolhidas para se casarem com seus filhos tivessem os pés ligados. Curiosamente, quem não tivesse o pé ligado, conforme a tradição, ficaria solteira para o resto da vida. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como é a imagem desse pé de lótus. Vocês podem imaginar a dor e todo o transtorno, né, que essas mulheres passavam. Nas descrições que eu li também falava que essas mulheres com os pés ligados, elas mal conseguiam parar em pé. Elas passavam a maior parte da vida sentadas. Se elas caíssem, elas não conseguiam se levantar sozinhas. Elas precisavam de ajuda de seus maridos, enfim. Limitava totalmente na mobilidade, né, da mulher. Mas elas se submetiam a isso porque, como vocês viram, era símbolo de sensualidade e era um requisito usado para que elas conseguissem, né, um casamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí eu acabei distraindo de mostrar os partilhos, mas eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estava falando, né? Então, olha como que ficava uma mulher, o pé de uma mulher que fazia uso desse pé de lótus. Vocês conseguem ver? Se vocês quiserem também podem pesquisar na internet, é muito feio de ver. Os dedos, né, eram amarrados desde as crianças pequenas, né, para que o pé ficasse o menor possível. E era colocado dentro desses sapatinhos para conter o crescimento. Então, olha só, imagina quanta dor, né, quanto sofrimento, quanta falta de mobilidade essas mulheres tinham para se colocar dentro de um padrão de beleza, né?
Então, isso traz muita, assim, angústia para a gente ao ler e ver, né? E ver que, mesmo nos dias atuais, as coisas também não têm mudado. Bom, estamos quase terminando aqui essa parte das épocas. Agora, vamos lá para os anos 20, né? Já mais recente aqui. Nos anos 20, né, o conceito do belo exalta o corpo feminino cilíndrico. Então, nos anos 1920. Cinturas, seios e quadris deveriam ter medidas parecidas. Para isso, as mulheres disfarçavam as curvas usando os vestidos retos e até mesmo enrolavam faixas sobre os seios para achatá-los. Na era da mulher emancipada que sai de casa para trabalhar, começou-se também a adotar o visual de cabelos curtos. Então, na década de 1920, né, já não é tão valorizado um corpo cheio de curvas, mas sim um corpo cilíndrico. Então, eram usadas roupas que realçavam esse tipo de corpo, e as mulheres, né, que tinham seios mais avantajados, usavam faixas para esconder, né, os seios. Então, tenho certeza que vocês também já devem ter visto, né, em novelas de época, deixa eu ver se vocês conseguem ver, esse tipo de vestuário, né? Esse era mais ou menos o padrão de beleza da época. Enfim, indo para os anos 80, 90, né, as coisas já começam a mudar. No fim dos anos 80, início dos anos 90, as supermodelos ditaram os padrões de beleza. Altas, magras, com curvas na medida certa e um visual saudável. O ideal de corpo era forte e esbelto, favorecendo uma visão poderosa dessas mulheres. Outro atributo valorizado eram os seios. Diferente dos anos 20, né, onde elas usavam ferramentas, né, para achatar e não salientar os seios, as mulheres agora, né, a partir dos anos 80 e 90, começam a buscar por silicone, porque agora o padrão de beleza são seios fartos. Então, como foi dito aí, né, as supermodelos, né, começam agora a ditar os padrões de beleza. Luisa Brunet e tantas outras modelos da época, né, a gente vê um corpo longilíneo, não é extremamente magro como na atualidade, mas a gente já vê agora um padrão de beleza mais voltado para magreza, mas assim com um aspecto, entre aspas, saudável. Então, isso começou a fazer a cabeça da mulherada, que começou a apelar para alguns tipos de cirurgias plásticas, né? Principalmente o silicone. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, beleza, gente. Agora a gente vai vir para a atualidade. Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui, eu vou anotar aqui, a enumerar quais que são os padrões de beleza do corpo da mulher atual, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, como que é o modelo de corpo hoje que é padrão? Que é o padrão de beleza atual? É um corpo mais magro, mais gordinho? Como que é? Eu vou anotando aqui que vocês forem falando. Eu acho que é magro, mas também as curvas são valorizadas hoje em dia, né? Isso. Como se fosse assim, Geralmente um corpo mais malhado. Malhado, né? Isso. Isso. Um corpo malhado. Beleza. Um corpo esculpido, né? Cheio de curvas, como a Lara falou. Beleza. Vamos agora para os cabelos. Como que é o padrão de cabelo ideal que todo mundo almeja? Como que é o cabelo? Liso, comprido. Liso, comprido, né? A gente tem até esse negócio, né? Quando a gente corta o cabelo curtinho, estou passando a segunda vez por isso, né? Aí as pessoas, sempre que meu marido está ao lado, elas perguntam para ele, né? Se ele gostou de eu ter cortado o cabelo tão curto, né? Então já tem ditados que falam assim, homem não gosta, né, de mulher com cabelo curtinho. Então é bem da nossa geração mesmo. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos para o rosto. Como que é os lábios, a boca? Como que é hoje em dia? Teve época que os lábios tinham que ser fininhos, que nem o da Virgem Maria, né? Segundo... Os lábios têm que ser carnudos. Tem muita gente fazendo botox no lábio para ficar assim, né? Ah, tá. A Carla colocou uma observação interessante, né? Que depende de cada país também. Eu esqueci de mencionar isso. Mas vamos pegar como referência, né? Aqui no Brasil, tá bom? Para a gente, né? Pegar o shape completo.
que mais no rosto aqui que a gente pode colocar como padrão? Uma coisa que eu acho Vamos- interessante é que essa questão que tá vindo agora dos lábios carnudos e tal, é que ele é uma característica, né, digamos assim, bem preponderante da população negra, mas está sendo trazido para mulheres de todas as, né, com esses procedimentos, nacionalidades, enfim, todas as raças, e hoje é a boca, né, carnuda, mas preferencialmente numa mulher de olhos claros, uma mulher de pele clara, uma mulher padrão, né, até que está abrindo de alguma forma esse padrão para outros tipos tons de pele, mas ainda assim o que está no mais alto ideal é a mulher loira e com uma boca que, digamos assim, não é dela, né? Nem representa a raça que ela representa. E ainda as negras, Verdade. a mulher negra é um pouco mais valorizada, mas ainda assim não se compara com essa, né, mulher padrão enfim, de outro tom de pele. Oi, cortou. Sobrancelhas bem definidas. Isso, exatamente. Sobrancelha. Hoje em dia, alguém com a sobrancelha como a minha aqui é inimiga da moda, né? Então vamos lá, sobrancelhas bem definidas, né? Escuras, de preferência. O Pedro Nariz colocou fino. nariz fino, ó, de lei, né? Orelha pequena, né? Não aberta. Deixa eu anotar aqui o que o Enildo falou. Que mais, gente? Nos olhos. Vocês estão esquecendo de um detalhe aqui também que está bem alta. Cílios enormes Cílios. e bem volumosos. Vou colocar aqui, né? Cílios que estão quase criando vida própria, né? Mas vamos lá. Vamos continuando Espanador. aqui. Vamos lá. O que mais que a gente pode enumerar no corpo de uma mulher padrão brasileira? Renildo falou aqui seios grandes, né? Como a gente viu, né? Siliconado. Então, deixa eu anotar aqui. O que mais? Todo mundo reconhece. Cabelo No lisíssimo. mundo, Cabelo liso já está aqui. O que mais que a Rose falou? o mundo inteiro reconhece a mulher brasileira cheia de curvas e do bumbum avantajado. Isso, bumbum achantajado. Beleza, vou colocar aqui. O que mais, gente? Tem mais umas coisas. Seias não é... desculpa, e seias não são grandes, mas firmes. Então, não pode ser grande e caído, né? Tem que ser tudo em cima. É o padrão, deixa eu colocar aqui. Então, silicone nele, né? Beleza. Como que é a unha da mulher empoderada hoje em dia? Que hoje em dia Mais não existe. comprido possível. De gel. Enorme, falsa e pontuda. Exato. Unhas longas, né? De gel. Beleza. Inclusive, sempre que a gente vê nas redes sociais, né? Quando uma pessoa está mostrando as fotos das unhas, fala assim, ó, eles usam esse ditado, dignidade recuperada. Colocam as unhas lá. Como se, né, estar com as unhas por fazer, você não tem dignidade. Muito bem, ainda está faltando alguma coisa. Como que é aqui, né? O shape, o abdômen. Carol colocou bunda grande, já está aqui. Abdômen sarado. O abdômen tem que estar sarado, sem de gordura. Barriga tanquinho. Deixa eu anotar aqui. Outra coisa, gente, vocês estão esquecendo como é que é a cutis dessa mulher brasileira empoderada, sucesso. Como que é? Totalmente Ela é lisa esticada. e sem nenhuma marca, sem rugas. rugas. Uhum. Sem Tem ar. também todo um padrão de altura, né? Altura. Esse daí eu não lembrei não, Gabriel. Você pode enumerar aí para mim? Seria o quê? Uma mulher alta, né? Não, eu acho que existe uma certa percepção, né, do que é alto demais. Isso varia, né, de cultura para cultura, mas aqui no Brasil, certamente é uma percepção, né, de que uma pessoa é alta, o normal, entre aspas, né? Então, beleza. Eu acho que a gente pegou, assim, um apanhado geral. Talvez a gente esqueça algum detalhe, mas então um padrão de beleza. Corpo malhado, esculpido, cabelos lisos e longos, lábios volumosos, cílios extra volumosos, nariz fininho, né? Que se você não realçar ele com cirurgia, você vai realçar ele com maquiagem. Sobrancelhas escuras e bem definidas, unhas longas de gel, seios e bumbum avantajado, barriga tanquinho,
pele lisa, sem rugas ou manchas, né? Porque mulheres não podem envelhecer, segundo esse padrão de beleza. Então, gente, a gente pegando, né, analisando esses padrões de beleza, a gente sabe, né, que eles são inalcançáveis, né, por meios naturais, né? Então, eu gostaria de pegar aqui alguns tópicos do que as mulheres fazem para elas conseguirem esse padrão de beleza e qual o impacto disso na saúde. Primeiro nós vamos falar na saúde física e depois a gente passa para saúde emocional. Quais os impactos desses padrões? Bom, para ter, né, um corpo sarado, esculpido, magro, qual que são os artifícios que as mulheres usam para conseguir isso? Gabi colocou não só jovens, mas também mulheres mais velhas que não querem envelhecer. Então, vocês podem falar para mim? O que as mulheres fazem? De preferência, se vocês puderem escrever, porque o chat está passando bem rapidinho. O que as mulheres fazem para ter esse corpo esculpido? Você acha que só alimentação? Dieta. Academia, malhação. Dieta. Lipo, cirurgia. Mirabolantes. Exato. Muitas vezes são dietas bem restritivas, né? Difíceis de manter. Pedro colocou lipo em todas as variantes. Isso. O que mais, gente, que as mulheres fazem para conseguir, primeiro, o corpo? Vamos pegar aqui o corpo malhado. Olha, pode ser também o uso de esteroides. Exato. O Marcos, ele trabalha nessa área, você pode falar com bastante, né, propriedade, né? As pessoas hoje fazem uso de todo artifício natural, né, que é aprovado pela medicina, mas também, né, aquilo que a medicina não aprova, né, que não seja adequada. Então, as pessoas, elas fazem uso de dietas restritivas, né, que no final não vai ser bom para a saúde. Muitas, para acelerar esse processo, usam medicamentos, né, e outros métodos que não têm comprovação científica. Quantas vezes a gente já viu aí sobre o uso combinado de chás, né, que é muito perigoso. Os chás são benéficos, mas tomado de maneira assim, como eu vou dizer, de maneira assim desregrada, sem orientação médica, pode causar intoxicação para o fígado e até morte, né? Também já vi falar bastante nisso. Gi, Oi? Pode falar. Também quantas mulheres lindas por aí que teve que ir para o hospital e retirar o que aplicou nas coxas, no bumbum, porque começou a percorrer todo o corpo e as levou a óbito, né? Porque essas substâncias não se consegue tirar, não, e são sintéticas, então não é algo que o corpo produz e, consequentemente, o corpo, depois de um tempo, reage e cria uma infecção perigosa. Exatamente. A Diana colocou, sim, tem uma amiga que comprou um remédio super caro, que não era, deixa eu ver aqui, gente, o chat passa muito rápido, mas que não era aprovado, mas que prometia emagrecimento. Ela tomou esse remédio por um mês e perdeu 10 quilos. Então, quando um remédio, ele, por exemplo, não é aprovado pela Anvisa, significa que ele não foi estudado e não se sabe, né, efeitos colaterais que podem advir, né? Assim, o efeito sanfona, o emocional dela ficou muito abalado, exatamente, né? Então, a gente vê que esses padrões, eles oprimem as mulheres, elas querem conseguir se encaixar nesses padrões a todo custo, porque assim elas se sentem valorizadas, admiradas e amadas. Então, elas vão lançar a mão de qualquer recurso para conseguir esse objetivo, né? E a gente sabe que para conseguir de uma maneira saudável, natural, de maneira que não agrida, né, o nosso corpo, isso é bastante demorado e muitas vezes não gera o resultado assim rápido que a pessoa quer. Então, muitas pessoas também, por não conseguir, né, esse corpo malhado, atlético, como fala, eles desenvolvem alguns transtornos, né, alimentares, como bulimia, anorexia. Então, como vocês falaram aí, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, que eu estou só com esse telefone aqui conectado. Então, muitos artifícios, mas que são muito danosos para a saúde física, para conseguir esse corpo escultural, né, que é colocado como padrão aqui no Brasil. Então, vamos pegar um outro item aqui, né, que foi falado aqui no nosso corpo padrão.
Cabelos lisos, extremamente lisos, cabelos longos. Vocês podem me falar quais são os artifícios usados para a gente conseguir isso? Alisantes de cabelo com formol e químicos. Exatamente. Alguns anos atrás, né, quando nós que temos cabelos crespos, né, queríamos conseguir, né, um cabelo liso, eu lembro na minha infância eram muito utilizados os alisantes, né, o tioglicolato, outros componentes, guanidina, era muito comum na nossa época. Depois veio algo, né, revolucionário, a escova progressiva, onde se utilizava um componente, né, que vocês podem me corrigir aí, eu acho que é um tipo de conservante, que é o formol, né, o famoso formol. E começou a dar muitos problemas, né, muitas mulheres sofriam alergias muito severas, enfim, o formol acabou sendo que, de fato, meio que proibido, né? A Gabi colocou aí câncer, formol causa câncer, né? Então, o que a indústria foi atrás? Foi atrás de fazer outras fórmulas, né, para alisar cabelos, mas que não contivesse o famoso formol. Porém, eu fui dar uma pesquisada, fala assim, outros produtos que possuem fórmula sem formol são vistos como, entre aspas, naturais ou menos agressivos. Entretanto, são compostos por outros químicos que se transformam em formol na fase de ativação de calor, ou seja, ele não contém formol na sua composição. Porém, quando aquecido, né, a gente sabe que a temperatura para quem passa por uma progressiva tem que ser de 400 graus, acho que Fahrenheit, alguma coisa assim, para cima, né, para obter esse alisamento perfeito. Então, nessa fase de ativação por calor, esses produtos, como a Gabi colocou aí, acabam sendo piores que o formol. Uma pesquisa de 2022 comprovou que pessoas que usam alisantes de cabelo possuem um risco maior de desenvolver câncer de colo de útero. Então, foi uma pesquisa recente. Eu até lembro que no ano passado eu estava já assim na balança se eu voltava a fazer uma transição capilar de novo, e eu lembro que essa notícia assim, me ajudou, né, a tomar uma decisão assim mais racional, baseada na saúde. O estudo, né, ele reuniu mais de 30 mil mulheres americanas que foram acompanhadas por 11 anos com o objetivo de identificar fatores de risco para câncer de mama e outras condições de saúde. Então, gente, é claro, muitas vezes a gente, né, quer ter o cabelo liso, porque eu mesma, eu lembro que quando eu tirei meus cabelos cacheados, eu vim para a roça, né, foi um período difícil de cuidar de um cabelo cacheado, então eu falei, vou fazer progressiva novamente. A gente sempre tem uma desculpa plausível, e eu não vou desmerecer. Porém, né, como a gente sempre aprendeu, a gente tem que colocar o que é em primeiro lugar? Nossa saúde. Não adianta a gente querer se encaixar num padrão, né? Não gostar de quem a gente realmente é, não aprender a se amar a si próprio e denegrir a nossa saúde a longo prazo, né? Então, a pessoa muitas vezes contrair um câncer porque está buscando, né, ficar com o cabelo mais bonito, realmente não compensa. Então, esse é um dos efeitos, né? Existem muitos outros se a gente for procurar mais a fundo dos efeitos dos alisantes e dos produtos de cabelo que prometem um alisamento, né, perfeito. Muito bem, Gi, Pode falar, só pode falar. acrescentando também, não só esses alisantes que a gente usava no cabelo, mas também, por exemplo, apliques de cabelo que são até às vezes mais comuns para mulheres pretas, mas que a gente acha que são só cabelos que que as pessoas acrescentam, mas que também tem um efeito muito negativo na saúde, também propaga muitas doenças, sabe? E eu já li várias reportagens e casos em que as mulheres até tinham certos vermes depois saindo do couro cabeludo. Então, até isso é problemático. Exatamente. Se a gente for pegar procedimento por procedimento, a gente vai ver, gente, que é muito danoso para a nossa saúde, né? Bom, vou pegar um outro tópico que vocês falaram, que é o padrão, que é a questão dos lábios volumosos. Então, como que vocês falaram que as pessoas conseguem esses lábios volumosos? Através de quê? Lábios volumosos. Como que eu consigo? Preenchimento labial? Preenchimento labial, Eu posso, exato. desculpa atrapalhar aí,
Só voltando Não. na questão do cabelo, fazendo um adendo, né? Uhum. Não só como saúde o cabelo, mas a gente também vê que entra muito na questão racial, né? Porque por muitos anos e décadas, cabelo encaracolado foi sempre ditado, né, para as mulheres como cabelo ruim, cabelo duro. Muitas pessoas hoje em dia enxergam também, as pessoas que são mais têm um pensamento mais fechado, né? Acha que é sujo, acha que a pessoa não é limpa porque tem um cabelo cacheado. E, de certa forma, o cabelo mexe, nós mulheres mexe muito com a nossa autoestima. Então, o que é visto para a sociedade lindo, bonito, ser uma mulher mais sexy, estilosa, enfim, está muito envolvido também com o cabelo. Quando a gente tem um cabelo mais curto, as pessoas veem a gente um pouco mais masculina, vem com esse visual de muito masculina, sapatona, e começa a colocar rótulos nas pessoas, porque perde, entre aspas, a feminilidade, né, da pessoa. Exatamente. Minha mãe tem um cabelo afro, né? E já aconteceu com ela, de uma irmãzinha, do nada, botar a mão no cabelo dela e puxou o cabelo dela porque achava que, tipo assim, é duro, sabe? Nossa, é super macio, né? Tipo assim, desnecessário. E eu acho que... Exatamente. E aí todo mundo te olha de uma forma diferente. Eu acho que é super... Eu acho lindo as pessoas que passam, né, pelo processo de... Igual você falou que não tinha feliz, eu acabei falando agora. Faz esse processo porque você bota para fora o que você quer, externaliza, não liga para a opinião da pessoa alheia, porque se a gente ligar para tudo que as pessoas falam e impõem para a gente fica bitolado e começa a entrar num ciclo muito ruim. Mas eu acho que é uma forma também da gente quebrar barreiras, né? E mostrar para as pessoas, desvincular que o bonito é liso, o bonito é grande, que só o lindo é assim, eu não concordo, né? Que o cacheado, que o crespo, independente da pessoa, o que ela é bonita daquele jeito. Exato. Obrigada, viu, Diana, pela participação. Gente, eu vou aqui continuar. Essa primeira parte a gente está falando dos efeitos na nossa saúde, nosso físico. A segunda parte vai vir essa questão de como isso afeta o nosso psicológico. Eu quero muito a participação de vocês, porque cada um aqui tem uma experiência. Nós, como mulheres de um movimento, deixa eu acelerar aqui que meu marido está me mostrando as horas. Nós, como parte de um movimento feminista radical, é muita luta e muito desafio. Então, deixa eu ir mais rapidinho aqui para a gente chegar nessa parte dos efeitos emocionais. Bom, então vocês falaram aqui que é preenchimento labial para conseguir um lábio mais volumoso. E o mais utilizado, né, é o famoso ácido hialurônico. Um dos perigos desse procedimento, né, são as reações alérgicas. E outro problema que pode surgir no procedimento é a aplicação de produtos em excesso, o que pode comprometer, né, a vascularização do local e causar vários efeitos adversos. Outro ponto também que vocês colocaram aqui, extensões de cílios. Vou passar mais rápido aqui para a gente chegar na nossa parte importante. Então, para as mulheres, né, elas acham que quanto maior o cílio, né, cílio de boneca, mais volumoso, mais feminina a pessoa vai estar. Então, está muito em alta fazer esse alongamento de cílios, né? Em alguns casos, né, esse procedimento ele pode causar alergia, irritação e, em alguns casos, né, problemas mais graves, como derrame ocular, dermatite de contato. Os cílios podem obstruir as glândulas de produção de lubrificação dos olhos. E creio que mais adiante, né, conforme for sendo estudado, tantos outros problemas ainda podem ser mostrados com esses procedimentos. Nós também falamos que no padrão é você ter uma sobrancelha bem definida, porque uma sobrancelha apagada não existe, né, gente? Então, as mulheres fazem uso de rena, né, e micropigmentação. Essa técnica, né, de micropigmentação, ela não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nesse procedimento, há o risco de desenvolver alergias à tinta, inflamações, feridas e até infecções de fungos
e de bactérias. Outro ponto também que vocês colocaram, né, porque a mulher do padrão, ela não, né, tá com unhas por fazer, as unhas têm que ser enormes, né, para atrapalhar a pessoa trabalhar, né. Bom, um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em San Diego, no início desse ano, né, apontou que a exposição à luz ultravioleta, né, daqueles aparelhinhos que quando você vai fazer unha em gel, você coloca ali para secar, podem levar à morte celular, alterações de DNA e mutações causadoras de câncer, né? Fora também, né, gente, a questão do uso prolongado de... Pode prestar o celular? De esmaltes, né? Eu estava pesquisando que o uso prolongado de esmaltes, né, ele causa bastante prejuízos. Eu não vou aprofundar aqui, para não tomar muito meu tempo. E também retirada de cutículas, né, gente? Algo que foi criado no nosso corpo para fornecer proteção aqui às nossas unhas, são retiradas, né, com o alicate e também causam muitos danos. Retira essa barreira protetora, pode causar encravamentos de unhas, enfim, vocês podem estar pesquisando aí também, que é muito importante. Além da gente confirmar para a gente mesmo que não vale a pena a gente se render a esses padrões por causa da nossa saúde, a gente também tem que estar preparado para orientar outras pessoas que possivelmente, né, possam conversar com a gente sobre esse assunto. A gente também falou, né, da questão de uma barriga tanquinho. Um dos procedimentos, né, até o Pedro listou aí, mais utilizados para conseguir um abdômen bem definido é a lipoaspiração. Das cirurgias plásticas, uma das mais perigosas, né, que podem resultar em morte, é a lipoaspiração, né? Porque muitas vezes as mulheres, né, não têm dinheiro para ir em profissionais realmente capacitados, que têm estrutura, então elas acabam entrando em contato com pseudoprofissionais, né? E os riscos de complicações aumentam muito, né? Riscos pós-cirúrgicos como trombose, etc, etc. Em Uganda também, gente, a Rose comentou, né, sobre injetar coisas, né, para aumentar o bumbum, aumentar os seios. Em Uganda, uma prática também foi bastante utilizada, chamada jarda, né, que consiste em injetar uma espécie de plástico no corpo, e estava bem na moda. Agora, no momento, foi proibido, mas mesmo assim, muitas mulheres continuam fazendo uso, né, por ser um método mais barato. Continuando nesse ponto também das cirurgias plásticas, né, trazendo alguns dados, apesar de todos os riscos, né, que as cirurgias plásticas, correção do nariz, lipoaspiração, silicone, todos esses procedimentos, todos os riscos que isso pode trazer, em 2019, o Brasil foi o país que mais realizou cirurgias no mundo. No dado mais recente de 2020, o país caiu para a segunda posição, atrás apenas dos Estados Unidos, que realizaram 1.485.000 procedimentos cirúrgicos, né? Enfim, tem também a questão de pele sem rugas, né? As mulheres fazem todo um procedimento, seja com cremes, com cirurgias, botox, que também sabemos que causa muitos malefícios. Eu gostaria, né, gente, de falar mais aqui, mas o tempo não vai me permitir. A gente sabe também, né, a gente até esqueceu de colocar aqui no nosso corpo padrão aqui que a gente listou, a questão da depilação também, né? É inconcebível hoje uma mulher, ela decidir não depilar. É um padrão de beleza que a mulher tem que estar toda sem pelo, né? Em todas as partes do corpo. Outro tema também que também causa bastante malefícios à nossa saúde e é o uso do salto alto, né? Que afeta a coluna, as articulações, provoca alterações nos pés, pode ter joanetes, enfim, todos esses tópicos que nós listamos, né, como padrão brasileiro do que é ser bela, para você conseguir ele, traz muito malefício à nossa saúde, né? Mas a gente sabe, né, gente, que as mídias sociais, a TV, as revistas, elas usam de artifícios para fazer com que a gente sinta a necessidade de tudo isso.
Eu não estou aqui para falar e mostrar que é algo fácil, ou de menosprezar as mulheres que fazem isso, de maneira nenhuma, porque a gente sabe que esses padrões e tudo que é transmitido mexe muito com a nossa autoestima, porque a gente se compara, a gente olha para um modelo que está ali e se compara e começa a achar muitos defeitos. Então, isso não é fácil. Fora também, né, gente, o preconceito dentro da indústria do trabalho, que exige que as mulheres sejam, entre aspas, femininas, que estejam sempre de salto, sempre maquiadas, sempre belas. Na TV mesmo, a gente vê exemplos disso, né? Quando você assiste um telejornal, você vê homens grisalhos, você vê homens com barriguinha avantajada, e tá tudo bem, eles seguem ali nas suas profissões. Mas quando se trata das mulheres, simplesmente elas não têm o direito de envelhecer, elas são simplesmente afastadas se elas não seguirem esses padrões. Então, vocês podem ver, muito difícil a gente ver uma apresentadora de um telejornal ou de um programa que não esteja encaixada nesses padrões. É bem difícil, né? Existem, mas é bem difícil. Então, a mulher, ela se vê meio que acuada. É uma tortura psicológica para que a mulher se encaixe dentro de tudo isso. Bom, então agora eu gostaria... Oi, pode falar. Desculpa, olha, eu só quero dizer também, tudo isso realmente começou nesse sistema patriarcal, sabes? Os homens querem ver as mulheres assim. Infelizmente, as mulheres agora estão nessa posição, eu tenho que ficar assim. E os homens têm essa coisa, olha, quando eu conheci você era mais jovem, tinha esse tipo de corpo e tudo isso. Agora, quando a mulher está mais velha, claro, a corpo vai mudando, não é por aí. Então, o que é que a mulher tem que fazer? Tem que continuar a seja jovem? Não, isso é impossível, não existe. Mas é essas coisas no sistema, na sociedade, está lá para as mulheres. Então, só nós temos que quebrar com esses padrões, não é? Nós temos que praticar e mostrar, não, nós estamos cansadas e tem que ser nós próprios. É isso. Obrigada. Exatamente, eu ia comentar sobre isso agora mesmo. Eu gostaria de falar para vocês, espera aí, deixa eu ver onde que eu pus aqui, o conceito de prateleira do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem uma pesquisadora na área de saúde mental e gênero, ela é chamada o nome dela é Valesca Zanello. Ela tem livros muito bons sobre o tema, e ela criou um conceito que é uma metáfora chamada prateleira do amor, porque a gente está falando questão de padrões, parece que só está envolvendo nós mulheres, mas não, gente. Os homens e o patriarcado estão por trás de tudo isso. O que é a prateleira do amor? A prateleira do amor, ela tem a ver com a forma como os homens e as mulheres encaram as relações amorosas. De um lado, né, nós mulheres que só acreditamos, né, que a gente vai ter valor se a gente for escolhida por um homem. Porque uma mulher, se ela for bem-sucedida nos estudos, no trabalho, mas ela está sozinha, a sociedade julga que ela tem um problema. Como assim? Ela não casou, ela não tem um marido, tem algo de errado com ela. É assim que a sociedade enxerga. E do outro, tem os homens, né, que eles não são amor-centrados. Os homens aprendem a amar várias coisas e não focam excessivamente nos relacionamentos amorosos. Então, a nossa cultura, ela nos ensinou a nós mulheres a aprendermos uma forma de amar que nos torna o quê? Vulneráveis. Por quê? A gente aprende que ser uma mulher bem-sucedida é ser escolhida nessa prateleira. Então, é como se fosse uma prateleira de um supermercado. Vai ter aqueles produtos que estão à frente e vai ter aqueles que estão lá atrás. É assim que ela explica. Então, o que vai mediar essa prateleira, fazer com que você esteja ali na frente com o melhor produto, é o ideal estético. E esse ideal de beleza é o quê? É ser branco, ser magra, ser jovem, é ter tudo isso aqui que a gente listou anteriormente. Só que, no fundo, essa prateleira do amor, ela é ruim para todos, porque mesmo aquela que, em teoria, está ali, né, dentro do ideal, ela é
jovem, branca, bonita, está dentro do padrão, se ela tiver a sorte de viver muitos anos, ela também vai lá para trás de novo, porque para o patriarcado, uma mulher simplesmente não pode envelhecer, ela não pode ter rugas, ela não pode ser grisalha. Então, a prateleira do amor, ela é ruim para todas, entendeu? A Tese, ela citou uma frase em uma palestra, que ela fala assim: as mulheres em nossa sociedade são obrigadas diariamente a competir pela aprovação masculina, escravizadas por padrões de beleza ridículos que nós mesmos somos condicionados a levar a sério. Então, a gente olha para trás lá e vê, por exemplo, como na China, as mulheres passavam por aquele procedimento de encolher seus pés, porque se elas não fizessem aquilo, elas não seriam escolhidas por um homem e acabariam sozinhas para o resto da vida. No fundo, também, muito dessa questão dos padrões tem a ver com a busca da aprovação também, que a gente busca do sexo masculino. Então, gente, isso é ruim para todos. Agora, uma pergunta. Quais são os principais impactos no psicológico de nós mulheres com tudo isso? Vocês podem só me ajudar aqui para a gente finalizar o nosso estudo? Ou falando da experiência de vocês, quais que são os principais impactos? Como que vocês sentem? Como que as mulheres se sentem diante de toda essa pressão? Eu acho que é uma autoestima baixa e um gasto de energia muito grande, não só nessa busca por alcançar esse padrão, mas a preocupação por não estar no padrão. Exato. A gente tem um padrão que nos é mostrado todos os dias, né? Na TV, nas revistas, nas redes sociais, e a gente automaticamente faz o quê? A gente se compara. E nessa busca de sempre atingir esse padrão, que nunca se esgota, a gente não consegue. A gente simplesmente não consegue. E isso causa o quê? Causa angústia, causa sensação de ansiedade. Muitas pessoas adquirem transtornos alimentares, depressão. Então, isso acaba com o nosso psicológico, né? Muitas vezes a gente achava que era liberdade, né? A gente poder usar maquiagem, vestir uma roupa bonita, salto alto. A gente achava que isso era liberdade, empoderamento, né? Mas aí chegou 2021, a formalização da mensagem, né? E a Tese veio trazendo ali uma compreensão mais abrangente do que é o feminismo e de qual feminismo realmente nos representa, né? A gente aprendeu sobre o feminismo radical, que a palavra radical vem de raiz, e o feminismo radical, ele não vem para tentar encaixar a mulher nessa sociedade patriarcal. Ele vem tentar desconstruir essa sociedade patriarcal, porque não adianta nada inserir a mulher e querer empoderá-la, entre aspas, nessa sociedade doente, machista. O feminismo radical, ele vem para desconstruir isso, e é como a Gayle estava falando, a gente está aqui para isso. É fácil? Não é, gente. Cada uma de nós que está aqui nesse movimento, que já tem passado por essas experiências de não se colocar dentro desses padrões de beleza, a gente tem sentido na pele o quanto é difícil, o quanto isso mexe com a nossa autoestima, mas essa é a nossa missão. Se não for nós, quem vai fazer isso? Né? Então, a gente tem esse papel, porque o pessoal é o quê? Segundo o que nós temos aprendido. O pessoal é político. Político. Então, esse é o nosso papel dentro da sociedade, dentro do movimento. Na semana passada, o Parminder veio falando, né, sobre a questão da estrada não percorrida. Desde o final de 2021, a gente já tem tido luz, né, sobre essa questão do feminismo, sobre como a gente tem que ser essa parábola viva, que a gente tem que ser essa pessoa transformada. A gente não deve permitir que o patriarcado nos escravize, mas a gente deve mostrar, escancarar todos esses erros. E a gente está tendo tempo para isso. Cada sábado, alguém vem trazendo um estudo, falando alguma coisa, a gente aprende mais. E Deus está dando esse tempo para a gente fazer essa transição e ir colocando as coisas em prática. É fácil, gente. Mais uma vez eu digo, não é.
Eu lembro que no vídeo que a anciã Tess fez falando sobre isso, ela é bem empática com as mulheres, né, na sociedade que passam por isso, né, que se sentem pressionadas todos os dias pelos padrões de beleza. Ela mesma, com toda a experiência dela, que mesmo ela trabalhando em uma cozinha, ela nunca foi para o trabalho sem salto e sem maquiagem. Ela falou a experiência dela que ela aprendeu a andar nas pontinhas dos pés de tanto que ela usava salto. E para a pessoa fazer uma transição não é fácil. Ela falou, é muito difícil, mas eu não vou voltar atrás, porque eu tenho que fazer isso por mim e pelas outras. Então, gente, esse é o nosso papel. Eu termino aqui fazendo um apelo, né? Como a Parminder falou, a luz, ela não vai esperar por nós. A luz, ela está em constante desenvolvimento. Cada tempo que passa, vem acrescentando mais coisas e o nível vai só se elevando. Quanto mais a gente procrastinar e se agarrar dentro desses padrões, mais difícil vai ser para nós continuarmos no caminho certo aqui dentro do movimento. Então, se eu estou falando para alguém que está com dificuldade de abandonar alguma coisa, algum item, toda a nossa simpatia por você no sentido de que é difícil, mas todo o nosso apoio também para você de que é possível, é libertador. Hoje eu não tenho vontade mais, porque quando eu era conservadora, eu não usava maquiagem, eu não usava várias coisas, mas no fundo eu queria, eu achava que aquilo, ai, nossa, fica bonito. Mas hoje, estudando e cada dia aprendendo mais, eu consigo não sentir vontade. Eu vejo o quanto aquilo é repugnante, o quanto isso é escravizador e o quanto é libertador poder ser quem Deus criou para a gente ser. Poder usufruir e aprender cada dia mais sobre essa igualdade. Se um homem não precisa usar maquiagem, se um homem não precisa, enfim, de unhas grandes, por que eu, que também sou igual a ele, preciso usar? Então, a gente tem que estar sempre fazendo essas comparações, estudando, porque é isso que vai dar força para a gente abandonar. Porque, realmente, os padrões de beleza, eles oprimem as mulheres. Tá bom? Gente, eu tinha muito mais coisas para falar, porém, o horário já se avançou. Mais alguém gostaria de fazer um breve comentário, falar alguma coisa? Acho que o Gabriel tá falando, escreveu aí. Se você quiser falar, Gabriel, também fica à vontade, tá bom? Para a gente já ir finalizando. Não, Gisele, eu escrevi lá que eu li um artigo, não sobre, na New York Times, e é interessante que eles se referem especificamente ao Brasil e à mulher brasileira, né, e o cabelo grisalho, e que tem, não muitas, mas tem cada vez mais, tem mulheres que usam assim o cabelo natural, né? E eles chamam isso de um movimento de resistência, né? É bem interessante esse artigo, mas acho que não dá para resumir em 2, 3 palavras aqui. Tá em inglês, eu posso compartilhar, talvez valha a pena traduzir, vamos pensar. Tá bom. Exatamente. Nós também estamos aqui para ser o quê? Resistência, né? Deus tem concedido a gente uma luz muito grandiosa, uma luz libertadora. Mais alguém quer falar alguma coisinha para a gente finalizar? Eu tinha uma coisinha que gostaria de dizer, né? Não posso falar da experiência de vocês mulheres, mas na minha parte, né? Quando eu observo essa estrada que a gente está indo, caminhando, a gente pode observar que cada um de nós somos belos como Deus nos fez. Mas a gente também sabe que temos sofrido por conta do pecado e da história bíblica. A gente sabe que nós não somos perfeitos como na ressurreição nossos corpos serão. Mas eu, como homem, nessa estrada, nesse movimento, indo também para a cidade, eu não lembro a última vez que pensei nas minhas imperfeições físicas e tentar tampar elas, porque não é uma imposição que está sobre mim. Seja, mesmo que sou vítima também das marcas do pecado, como todos somos, e que serão aperfeiçoadas no final, eu não fico pensando nelas, nunca. E me dói muito pensar que é inevitável para as mulheres não pensarem, porque é uma imposição que a gente tem colocado sobre vocês. Peço desculpas por isso.
Realmente não é fácil. E eu lembro, gente, na minha adolescência, como que era difícil e, gente, você tem a testa assim, aí eu ficava arrumando 1000 jeitos, eu quero ter um cabelo liso, porque agora eu quero ter uma franja para cobrir a minha testa, que alguém disse que é grande. Então, assim, é muito opressor. Acaba com a autoestima de qualquer pessoa, mas é possível a gente encontrar beleza em nós. É possível a gente desvencilhar desses padrões, né? A gente precisa dar esse passo. É libertador, tá bom? Então, a gente vai terminar aqui. Eu convido vocês para a gente fazer uma oração, tá bom? Então, vamos nos ajoelhar para a gente falar com Deus. Querido e bondoso Deus, obrigado pela oportunidade da gente refletir um pouco sobre esse assunto, que é amplo, que afeta tanto a todos nós, principalmente nós mulheres, que estamos sendo oprimidas por esses padrões desde o início. Pai, Senhor, o Senhor tem dado luz para esse movimento, o Senhor tem nos dado tempo, e eu peço que o Senhor também nos dê força para as que estão se sentindo fracas, para as que ainda estão com dificuldades de dar o passo para se libertar. Ajude a cada uma e a cada um também. Ajude os homens também a fazerem o papel que o Senhor espera deles, como homens feministas radicais. E que a cada dia o Senhor possa derramar luz, e que a gente possa avançar junto com essa luz, que a gente não fique atrás. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe o nosso restante de sábado, que a gente possa fazer o melhor uso dele. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.